Aí, glória a Deus, meus amados, minhas amadas, nós estamos aqui, com a nossa Bíblia que é posta aqui. E vamos ler 3 versículos de Provérbios. Provérbios, capítulo 13, versículo 7, 8 e 9. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos pobres se apaga. Esses 3 versículos nós vamos estar comentando daqui a pouquinho, porque agora eu quero falar com você. Você que está me vendo, quem sabe, pela primeira vez, ou você que já está aí há mais dias, mas de certa forma, meu amado, minha amada, você não se inscreveu ainda. Eu te incentivaria, te pedia até, faça a tua inscrição, ajude-nos nesse trabalho tão lindo, tão maravilhoso que Deus colocou nas nossas mãos. Eu faço com muito, não quero usar nem a palavra orgulho, eu faço com amor, eu faço com dedicação, porque eu sei que é para Deus, e eu sei que a pessoa que entende essa mensagem que eu estou levando, que ouve, que me vê falando as coisas de Deus, eu tenho certeza que ela está sendo muito abençoada. De um momento ou outro, Deus fala no seu coração. Amém? Se inscreva e faça parte conosco desse ministério. E, mais uma vez, obrigado para aqueles que já são inscritos. Amém? Glória a Deus. Aleluia, né? Olha, meus amados, deixa eu... Agora a gente vai para os versículos. Deixa eu comentar esse textozinho que a gente leu, começando do último versículo que eu li. Hoje vamos fazer um pouco diferente. Ele diz assim, versículo 9, a luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Mas, evangelista Francisco, que versículo, mas o que quer dizer isso, evangelista? Ô, meu amado, eu também fiquei dessa maneira. Que versículo lindo, bonito para a gente ler, mas no fundo mesmo, o que quer dizer que a luz do justo brilha? Que bom para nós, que nós somos justificados pelo sangue de Jesus e a luz do sangue brilha em nós. Mas a lâmpada dos perversos se apagará. É aqui que a coisa pega. Porque o contexto perverso, ele é mais além um pouco do que esse perverso que nós conhecemos, essa perversidade que acontece cada dia, pessoas matando sem piedade, fazendo de tudo que não presta, tudo a perversidade, batendo em pessoas até matar, outro matando animais. Agora eu vi no jornal ontem, as pessoas falando ali, eu não sei, alguém viu, jogar um gato em cima do 12º andar, uma mulher jogou um gatinho, ou era uma gatinha, não sei, e ele não morreu, porque gato tem não é que tem 7 vidas, é que Deus deu uma condição para ele que o homem já não tem isso ali, essa defesa, ele sempre cai de pé. Mas ele ficou muito doentinho, não quebrou nada. Mas ele ficou doentinho. Mas é uma perversidade se fora do comum. Aí a gente pode pensar, esse tipo de perversidade, esse homem perverso, a lâmpada dele se apagará, ele vai ficar sem a lâmpada. Ele podia até pensar que era bom, podia pensar que brilhava, mas ele fez tanta perversidade que a lâmpada dele se apagou. Só que, repetindo, essa perversidade aqui, ela vai um pouco mais além. Existe no mundo todo tipo de perversidade, mas não há uma perversidade maior do que rejeitar aquela pessoa que pagou pela tua vida eterna. Porque essa vida aqui, 100, 120, você pode viver o tanto que quiser, mas vai acabar. Um dia ela se acaba. Mas a vida eterna, para quem vai para o céu, glória a Deus, aleluia. A lâmpada vai brilhar
toda a vida sempre brilhou e vai continuar brilhando. Mas a lâmpada daquele que não vai para o céu, se ela brilhar aqui nessa terra para ganhar dinheiro, para viver, para mas na hora que ele morre a lâmpada se apaga para sempre. Foi assim que o Espírito Santo me mostrou. Essa é uma perversidade. Rejeitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador é uma perversidade tal, uma rejeição tal, um faz de conta tal. Meu Deus do céu, essa pessoa, eu tenho muita dó dessa pessoa que não abre os olhos nos dias de hoje achando que o mundo não acaba nunca e que ele nunca vai morrer nunca. Jesus está voltando e você sabe disso? Amém. Então faça de tudo para que você alcance a tua salvação. Eu também tenho que fazer. Ninguém aqui está isento de errar, mas ninguém também está de uma maneira que ele nunca vai acertar. Se Deus me dá condição de acertar nessa vida, ele dá condição para você e para todos também. Amém? Glória a Deus. Isso sim é rejeitar. Isso é perversidade. Agora, o 7, o 8, né? Uns dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaças. É outro versículozinho que chega ali, que é esse que o pobre não vai ocorrer ameaças. Por que, evangelista? Porque as riquezas se resgata o homem. Com as suas riquezas se resgata o homem. Ganhe na loteria esportiva que você vai ver o que vão fazer com a tua família. É sequestro para cá, sequestro para lá. Se o teu filho tiver a felicidade de ser um atleta aí desses bilionários, é sequestro que a gente vê acontecendo toda hora. Mas isso só acontece com eles. Quem é que vai querer assaltar, sequestrar um filho meu? Porque pode fazer o mal, o perverso faz o mal. Mas nessa categoria, sequestrar, para resgatar esse filho, tem que ter dinheiro. Por isso o pobre está tranquilo, está sossegado. Não fica pensando de tudo é ruim ser pobre. Porque, na verdade, pobre é aquele desprovido de Deus. Por mais dinheiro que ele tenha, por mais fama que ele tenha. Sabe? Com dinheiro, você pode resgatar o teu ente querido. Com dinheiro. Mas o pobre não precisa disso. Por quê? Porque ele é tão miserável, nós vamos agora fazer apologia à pobreza? Não. É porque quem resgata, já resgatou, foi Jesus. Porque ele tem Jesus, ele já foi resgatado, sem pagar nem um tostão, de graça. A fé é pela graça. Aí o 7 diz que uns se dizem ricos sem terem nada, e outros dizem pobre, sendo muito ricos. Tem muita gente que se diz que é pobre, mas não é humildade assim, entendeu? Para querer dar uma de humilde, isso não é humildade. Porque ele está fazendo um tipo, ele está fazendo um papel, mas tem muitos que se dizem pobre e eles são muito ricos, porque ele tem um tesouro e ele não sabe ainda. Ele tem um tesouro nas mãos de Deus e ele não lutou essa guerra para vencer. Amém? Olha, entra na presença de Deus, porque você é rico, você tem Jesus no coração. Agora tem pessoas que dizem que é rico, mas é pobre. É pobre. Que nem disse lá no Apocalipse, pobre, miserável, pobre e nu. Quem não tem Jesus é triste. Dinheiro. O que é dinheiro? Uma moeda, uma cédula que hoje em dia o dinheiro de papel nem existe praticamente mais. Daqui uns dias as pessoas vão soprar um fôlego em alguma coisa e vai pagar as dívidas pelo sopro.
sei lá o que está acontecendo nessa tecnologia. Deus abençoe a todos. Até a próxima.